Esse é o Apple Park, simplesmente a sede da Apple. Um edifício circular, imponente, muito bonito e que muitos dizem que lembra um disco voador. É neste prédio de 260 mil metros quadrados, 4 andares e que custou 5 bilhões de dólares, onde é pensado, idealizado, estudado e colocado em ação toda a ideia para os atuais, assim como para o próximo revolucionário e diferenciado e até venerado produto da Apple. E talvez o produto que mais se destaca, que mais vende e principalmente que se tornou um símbolo de status e prestígio, principalmente para quem tem um, é o iPhone. Esse pequeno device, que cabe na palma da mão, se tornou um item tão cobiçado por muita gente, assim como alguns outros produtos da Apple, que acabou entrando na lista dos 10 dispositivos mais importantes da década passada. Mas como a Apple alcançou esse marco, faz parte de uma longa, incrível e diferenciada jornada que algumas outras poucas empresas no mundo conseguiram igualmente alcançá-la. Falo de empresas como a Hublot, a Patek Philippe, empresas fabricantes de relógios de luxo, da Lamborghini, Rolls-Royce, Mercedes, todas do mundo automotivo, e da Louis Vuitton, de vestuário. Segundo a Tech Insights, uma empresa experta no assunto, que realizou uma verdadeira engenharia reversa nos seus laboratórios do novo iPhone 13 Pro na versão de 256 GB e estimou que todas as peças que formam o novo iPhone têm um custo total de fabrico de $570, levemente mais caro que o antecessor iPhone 12 Pro, que tem um custo total de fabrico de todos os componentes estimados em $548,50. Só que um iPhone 13 Pro tem um preço oficial de $1.100, o que dá uma enorme margem de lucro para a Apple. Tanto lucro que no segundo trimestre deste ano, 75% do lucro total do mercado de smartphones foi para a Apple. 21,7 bilhões de dólares para ser mais preciso. A Apple vendeu menos smartphones em comparação com outras empresas, mas lucrou o quíntuplo quando comparado a Samsung, por exemplo. A Apple não foi só a primeira e única empresa do mundo dos smartphones a atingir a marca de $1 trilhão em 2018 em valores de mercado, mas também foi a primeira e única empresa a atingir a marca de $2,4 trilhões em 2021 em valores de mercado, mantendo o título de empresa mais valiosa do mundo da tecnologia. Mas claro que tudo isso foi alcançado com estratégia, diferenciação, qualidade, mirar no mercado certo e principalmente entregar um dispositivo que atendesse às expectativas e necessidades do público. Os primeiros iPhones lançados contavam com todas essas características, desde o primeiro iPhone, o iPhone 2G, que trouxe uma tela sensível ao toque, que dispensava a existência de vários botões físicos, que era comum na época, e acabou definindo um padrão para todos os próximos celulares, que junto de uma maior tela, um sistema operativo mais bonito e intuitivo, GPS entre outras coisas, acabou matando empresas que já dominavam o mercado, como a BlackBerry e a Nokia. E à medida que novos iPhones iam saindo, a Apple sempre se preocupou em entregar produtos diferenciados que atendessem às necessidades do público e com cada vez mais qualidade. E os preços foram ficando cada vez mais altos e os celulares ganhando cada vez mais exclusividade e alcançando um público cada vez mais exclusivo. Tão exclusivo que o iPhone caiu no gosto de pessoas da mais alta elite, como sheiks, presidentes e ex-presidentes, empresários e até de generais do exército. E com tanta exclusividade, o iPhone passou a ser um item e um símbolo de status, principalmente para quem tem e está usando o último modelo. Basta você bater o olho e ver que alguém usa o iPhone, principalmente o modelo mais novo, e automaticamente nos passa a ideia de que aquela pessoa é bem-sucedida e está usufruindo do melhor que existe, mesmo sem conhecer a pessoa e mesmo que a realidade daquela pessoa não seja bem essa. O que nos leva ao próximo ponto, que é a preservação e a boa divulgação do design dos aparelhos. Você sabe que se trata de um iPhone somente pelo design. São as primeiras poucas linhas que identificam o produto e a marca. E a Apple sabe muito bem disso, tanto que ela preserva as linhas gerais dos iPhones em todos os seus modelos, de maneira que você não precisa olhar por muito tempo para um celular para saber que se trata de um iPhone. E isso fica bem visível quando olhamos para a linhagem do design dos iPhones a partir do primeiro até o iPhone 8 Plus. Mudanças foram feitas na aparência geral dos telefones, mas sempre mantiveram o botão Home no mesmo sítio, a tela nunca teve bordas curvas, o switch para colocar no silêncio sempre esteve no mesmo lugar e as grandes bordas na frente sempre estiveram presentes.
tendo sempre em vista a diferenciação, a exclusividade e a preservação das linhas gerais dos telefones. E foi só no iPhone X que pela primeira vez a Apple fez uma grande mudança no visual dos iPhones, assim como na maneira como eles são usados. Com a introdução pela primeira vez em um iPhone de uma tela OLED que ocupa quase toda a parte frontal do telefone e eliminou de vez o botão Home. E a introdução de um notch muito mais grande que o da maioria para acomodar o novo sistema de desbloqueio por reconhecimento facial, que é simplesmente um dos sistemas de desbloqueio mais seguros do mundo presentes em um celular, que segundo a Apple, a probabilidade de uma outra pessoa desbloquear um iPhone com Face ID é de 1 em 1 milhão, em comparação com o Touch ID, que é de 1 em 50 mil. Aliás, esse notch muito maior e com curvas suaves definiu as novas linhas gerais dos iPhones. Todos os novos iPhones, desde o iPhone X em diante, vêm com esse notch, que muito provavelmente serve para educar as pessoas, principalmente as que não vão comprar um iPhone, de que esse notch, muito maior do que o da maioria, pertence ao desenho da tela de um iPhone moderno. Claro que o notch abriga a câmera, o sistema de Face ID, mas desde o iPhone X até o iPhone 12 Pro Max, quase 3 anos de muitos avanços na tecnologia e a Apple não mudou e nem reduziu o tamanho do notch. Não que isso não fosse importante de se fazer, já que uma porção da informação na tela é perdida, mas esse é um forte indicativo da preservação das linhas gerais dos iPhones, da entrega de um produto de qualidade e que oferece uma maior conveniência no uso, mesmo que a experiência de uso seja levemente afetada. A mesma coisa acontece com as câmeras traseiras. A Apple se dedica a mostrar para o público e principalmente ao público que não vai comprar um iPhone da aparência e da disposição das câmeras de todos os seus telefones. Você consegue identificar facilmente um iPhone, principalmente se tiver capa, apenas olhando para a aparência e disposição das câmeras. Você sabe que se trata de um iPhone X se as câmeras estiverem dispostas na vertical, que se trata de um iPhone 11 se forem duas lentes dispostas na vertical, que se trata de um iPhone 11 Pro, 11 Pro Max, 12 Pro, 12 Pro Max, 13 Pro e 13 Pro Max se as câmeras forem 3 e estiverem dispostas dentro de um quadrado. E que se trata de um iPhone 13 mini e 13 se as câmeras estiverem dispostas na diagonal. Fazer poucas alterações, entregar a mesma boa qualidade de sempre e preservar as linhas gerais, para que qualquer um o identifique facilmente. E isso é tão verdade que nos eventos de lançamento, assim como nos comerciais, não são mostradas muitas fotos tiradas por essas câmeras. A Apple sabe que você sabe que qualquer novo iPhone vem com as melhores câmeras que tiram alguma das melhores fotos encontradas em um smartphone. Tanto que ela passa o foco dela a te fazer reconhecer facilmente a aparência e a disposição das câmeras de um novo iPhone recém-lançado, ressaltando muito a questão do status que só os produtos dela têm. E esse princípio da preservação das linhas gerais também foi e é muito explorado em outras áreas e por outras empresas. Como Tom Wright muito bem sabe, uma construção torna-se um ícone apenas quando a sua forma é simples, mas única. E ele aplicou muito bem esse conceito quando ele idealizou o mais imponente hotel de Dubai, o Burj Al Arab. A empresa de automóveis Lamborghini também sabe muito bem como preservar as linhas gerais dos seus carros, com vários modelos lançados, alguns com poucas mudanças na aparência geral do carro, mas basta olhar para o formato do carro para saber que se trata de uma Lamborghini. E claro que muitas outras empresas, que igualmente alcançaram esse patamar de exclusividade e de status, usam isso a seu favor para vender e lucrar muito mais. E com a exclusividade e o status que essas empresas alcançaram, elas acabam entrando num efeito chamado efeito Veblen, descrito pelo economista Thorstein Veblen, que descreve que, para alguns bens materiais, a procura é proporcional ao seu preço elevado. Ou, em outras palavras, alguns bens materiais de luxo só são muito procurados por terem preços altos e, inversamente, se o preço reduzir, a procura fará o mesmo. E isso fica evidente quando olhamos para a marca de roupas de luxo Burberry, que admitiu que tem a prática de queimar todos os seus produtos que não foram vendidos e sobraram, mais de 36,8 milhões de dólares em peças que foram incineradas, segundo a empresa, para preservar a sua reputação e a sua exclusividade. E essa prática é costume em muitas outras empresas. Empresas como a Chanel, Louis Vuitton, Michael Kors, Victoria's Secret, Richemont, Nike e muitas outras também queimam vários itens caros que não foram vendidos.
segundo elas, para salvaguardar a exclusividade da marca e evitar que os produtos acabem nas mãos de revendedores não autorizados ou acabem no contrabando. E elas nem podem vender a preços mais baixos porque, segundo elas, a exclusividade e a imagem da marca podem ser seriamente afetadas. E toda essa exclusividade acaba trazendo algumas vantagens e outros focos para a empresa, como a de não precisar ser sempre a primeira a inovar ou incluir alguma tecnologia nova que é muito útil nos seus produtos topo de linha. Coisas como o Reverse Wireless Charging, que permite carregar outros celulares sem fio, que foi introduzido pela primeira vez no Huawei Mate 20 Pro em 2018, seguido pela Samsung no S10 e que até aqui a Apple ainda não introduziu nos seus iPhones. E da entrada USB-C. Só incluir quando já tiver sido testada e comprovada quanto à sua eficiência e funcionalidade, e só incluir se realmente for necessário e melhore ou facilite a experiência de uso do usuário. E uma coisa que muitos dos admiradores do iPhone talvez não saibam é que uma gigantesca parte dos componentes que formam os iPhones não são feitos pela Apple. Coisas como as câmeras, que tiram excelentes fotos, têm as suas peças feitas por várias empresas como a LG, a Sharp e a Ofilm, que fazem as câmeras dos iPhones 12 nas suas 4 versões, e muito provavelmente dos novos iPhone 13 em todas as suas versões, enquanto que a Sony é a principal fornecedora dos sensores de imagem das câmeras, incluindo a Wide Angle e a Telephoto. Enquanto que nos iPhones mais antigos, suspeita-se que a Sony e a Omnivision, dentre outras empresas, estavam na dianteira no processo de desenvolvimento das câmeras. As memórias flash de 128, 256 e 512 GB, a unidade de NFC e comunicação em Ultra Wideband, o módulo de Wi-Fi, Bluetooth, módulos 5G, módulos de carregamento sem fio, várias unidades de interface de controle e gerenciamento de energia das telas, as células de bateria de íons de lítio e muito mais, é tudo terceirizado. E inclusive todo o processo de montagem final de cada iPhone não é feito pela Apple e nem é feito nos Estados Unidos, mas sim na China. E inclusive as telas OLEDs presentes desde o iPhone X são todas feitas pela Samsung e que agora foram substituídas pelas novas telas LTPO OLED, também da Samsung, que estão presentes na linha 13 de iPhones, que permite que a taxa de atualização da tela ou refresh rate seja variada de acordo com a necessidade, o que permite uma experiência mais fluida durante o uso, mas gasta mais bateria. E talvez uma das grandes vantagens que toda essa excelência e status traz para a Apple é que ela acaba permitindo com que ela use fazer coisas que nenhuma outra seria capaz ou não pretendia fazer tão cedo. Coisas como remover a entrada dos auriculares, que foi muito criticado e muito mal recebido pelo público, mas que definiu a nova era dos auriculares sem fio, que hoje é uma sensação. E como a própria Apple explica, essa remoção permitiu com que os iPhones ficassem com uma maior resistência à água, liberou espaço para incluir novas tecnologias e, principalmente, permitiu que a bateria pudesse ficar maior. E pior do que isso, foi quando a Apple decidiu remover o carregador da caixa dos seus telefones. A linha 12 de iPhones foi a primeira a vir sem um carregador incluído na caixa. Segundo a Apple, preocupações relacionadas com o meio ambiente. E como cada carregador desses custa para a Apple aproximadamente $4,2, a eliminação deles permitiu que a Apple economizasse mais de $264 milhões com as mais de 63 milhões de unidades vendidas. E com todo esse pioneirismo, a Apple forçou que outras marcas, como a Samsung, se reinventassem e seguissem pelo mesmo caminho, removendo o carregador e a entrada de auriculares dos seus modelos mais novos, e lançassem seus próprios modelos de auriculares sem fio para não ficarem para trás. Tudo porque a Apple ousou e fez primeiro.